Futebol Paulista, a paixão que nos une. Seja bem-vindo à sua casa do futebol. Aqui, você encontra tudo o que precisa saber sobre o nosso esporte mais amado. Inscreva-se, ative o sininho e faça parte da nossa torcida. O Corinthians, um dos gigantes do futebol brasileiro, lançou uma bomba no mercado ao anunciar a contratação de Memphis Depay. Considerado um dos reforços mais impactantes da história do futebol nacional, o atacante holandês chegou ao timão após um período sem clube, prometendo agitar a temporada. No entanto, a empolgação da torcida foi rapidamente ofuscada por incertezas em relação à sua permanência no clube. Recentemente, uma onda de especulações surgiu na imprensa internacional, sugerindo que Memphis Depay poderia deixar o Corinthians em virtude de um imbróglio envolvendo a regularização do principal patrocinador do clube. A situação gerou alarme entre os torcedores, que ficaram apreensivos com as repercussões, especialmente quando jornais renomados, como o inglês The Sun, ecoaram as informações. Diante da situação, a diretoria do Corinthians fez questão de se manifestar. Em contato exclusivo com o central do Timão, a assessoria do clube garantiu que Depay permanecerá no time. A informação foi um alívio para Fiel, que viu seu ídolo, mesmo com as notícias ruins, reafirmar sua dedicação ao Timão. Eles também desmentiram veementemente as alegações de uma saída iminente do jogador, destacando que ele está focado nos desafios que o Corinthians enfrentará na temporada 2024. Atualmente, o Corinthians luta para se afastar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Betano, e a presença de Memphis Depay em campo se torna ainda mais relevante nesse cenário. A equipe, sob o comando do técnico Ramon Dias, não apenas precisa da habilidade do holandês, mas também de sua experiência para guiar o time em momentos difíceis. Em 4 partidas realizadas até agora, Depay já contribuiu significativamente com 2 assistências, demonstrando que, apesar de ainda não estar em seu auge físico, ele pode ser uma peça-chave na busca pela recuperação do clube. Do lado corporativo, a patrocinadora do Corinthians luta para regularizar sua situação junto ao governo brasileiro. Essa regularização é crucial não apenas para a manutenção do patrocínio que ajuda a cobrir os salários de jogadores como Depay, mas também para a continuidade das operações do clube. A situação é delicada, e os dirigentes corintianos estão atentos ao desenrolar desse imbróglio. Enquanto a novela envolvendo Memphis Depay se desenrola, a Fiel pode respirar aliviada, pelo menos por enquanto. A esperança de uma recuperação no Campeonato Brasileiro e a continuidade do espetáculo que é vê-lo em campo traz otimismo para os torcedores. A saga continua, e muitos olhos estarão voltados para os próximos capítulos dessa história emocionante que combina desafios, incertezas e, quem sabe, grandes vitórias. O Corinthians e Memphis Depay ainda têm muito a oferecer no cenário do futebol brasileiro. Pogba aparece como oportunidade no Flamengo e Arrascaeta é citado em acordo histórico. Paul Pogba estará de volta ao futebol em 2025, e a torcida do Flamengo se anima com a possibilidade de ver o astro francês vestindo as cores vermelhas. Atualmente, ele pertence à Juventus, mas tende a deixar o time de Turim. O clube italiano não tem planos para o meio-campista campeão do mundo em 2018. Por isso, negocia a rescisão contratual. Pogba também sente que é o momento de viver um novo desafio em outro clube. No YouTube, o jornalista Fabrício Lopes trouxe o perfil do jogador para a torcida do Flamengo e parte dela aprovaria a contratação do astro francês. O comunicador, que faz questão de frisar que não há negociação neste momento, cita que o francês poderia ser um substituto do uruguaio Arrascaeta. Negócio histórico. Pogba no Flamengo ou em outro clube no Brasil seria histórico para o futebol nacional. É claro que o jogador não é o mesmo de tempos de Juventus e seleção, mas se trata, ainda, de uma estrela internacional. Seria legal tê-lo no Flamengo? Sai o Alan, chega ele, diz Fabrício. Ele não é um primeiro volante, não. É um segundo homem de meio campo, podendo ser até um armador, podendo ser até o substituto de Arrascaeta, segue dizendo. O comentário do jornalista gerou aprovação em parte dos torcedores vermelhos. Sou muito fã do Pogba. Seria um sonho ver esse cara jogar no Flamengo, diz um torcedor carioca. Para o time de Felipe Luiz ou outro clube do Brasil trazer um jogador desse tamanho para o Brasil seria uma tarefa financeira quase impossível.
Para se ter uma noção, o meia francês 55 milhões de reais por ano antes de ser penalizado, e a prioridade do mesmo parece ser permanecer no futebol europeu em 2025. Rival do Flamengo separa 300 milhões de reais para reforços e abre conversas com Gabigol. Atacante tem contrato com o clube carioca até o fim da temporada. Contrato perto do fim. O Flamengo pode se despedir de Gabigol ao fim da temporada do futebol brasileiro. Considerado um dos grandes ídolos da história do clube, o canhoto está em reta final de contrato. A saída, inclusive, parecida mais do que certa. Entretanto, o cenário começou a mudar após a chegada do técnico Filipe Luís, que vem dando oportunidades ao atacante. Porém, ainda assim, Gabriel segue com futuro incerto no Flamengo. O jogador, inclusive, estaria em contatos com outro grande clube do Brasileirão betano, o Cruzeiro. Flamengo pode ver Gabigol em rival brasileiro. A informação foi revelada pelo jornalista Everton Guimarães, no jogo aberto desta última terça-feira, 8. Uma pessoa ligada ao jogador teria confirmado que as conversas com o rival brasileiro estão em andamento. O Cruzeiro conta com um forte investimento para 2025 e teria separado cerca de 300 milhões de reais para investir em reforços, valor consideravelmente superior ao gasto na última janela. Porém, o clube mineiro também enfrentará outros fortes concorrentes, principalmente no futebol brasileiro. Ex-clube de Gabigol, o Santos também aparece de olho. Enquanto isso, o jogador segue em busca de recuperar o mais alto nível. Ele que, neste ano de 2024, soma 30 jogos disputados, com 4 gols marcados e uma assistência fornecida. O futebol paulista é paixão. É emoção a cada jogo. E aqui no futebol paulista, você vive tudo isso de perto. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com a galera. Juntos somos mais fortes.